Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Hoje nós vamos terminar a nossa 10ª semana, então amanhã já começa outra, hein? Vamos adiantar as tarefinhas aí. Aqui no caso, nós estamos aqui na quarta-feira, dia 19. Isso, então significa o quê? Que nós vamos fazer a nossa aula 5, com ciências no livro e língua portuguesa impressa. Então, aqui no livro de ciências, nós estamos começando uma outra unidade, né? Unidade 2, Mundo Microscópico e a Saúde Humana. Então, quem às vezes não, se acaso você não viu aquela minha primeira aula de ciências desta semana, tá? Assista ela novamente ou assista se você não assistiu, porque lá estou explicando, fazendo uma introdução sobre este assunto, tá? Então, aqui nós temos aqui na primeira, essa primeira parte é só a entrada, tá? A abertura da unidade. Então, você não precisa fazer nada aqui não, certo? Aqui é só para você dar uma lida, pensar a respeito. Mas para fazer mesmo é a partir daqui, ó. Porque aqui você vai começar a sua leitura. Aqui, nessa primeira parte, explica o que eu já tinha explicado lá na primeira aula de ciências dessa semana. O que são os micro-organismos, né? Que são seres muito pequenos que não tem possibilidade de a gente chegar ao olho nu. Precisamos de aparelhos como esse aqui, por exemplo, né? Que é o microscópio. Os tipos de micro-organismos que existem. Aí, ó, aqui tem, só que aqui tem umas imagens mais coloridas, né? Aqui é um exemplo de uma bactéria, de um vírus e de um fungo. É claro que nem todos são assim, porque cada espécie ela tem suas características diferentes. Mas aí são só exemplos. E tem também um que eu não falei lá, que são os protozoários, né? São outras espécies de micro-organismos que também causam doenças, certo? Aqui está explicando um pouquinho sobre eles. Hoje, nessa parte aqui, vai falar mais sobre as bactérias. Aí aqui fala que elas são micro-organismos, né, que estão assim, são encontrados em várias partes do ambiente, certo? Inclusive no solo mesmo, no chão, no ar, em muitos lugares a gente pode encontrar, na água, né? A maioria das bactérias, lembra que eu tinha comentado com vocês? A maioria das bactérias são benéficas, ou seja, fazem até bem para a gente. É claro que tem aquelas que provocam doenças, certo? Agora, a gente tem que se preocupar com essas que provocam doenças, cuidando da nossa higiene, da limpeza do ambiente e do nosso corpo. Lembram-se disso? Então, o que eu estou falando aqui foi coisas que eu já comentei lá na primeira aula, mas que aqui nesse texto está sendo explicado de uma outra forma as mesmas coisas. Eu quero que você leia, é importante que seja lido, tá? Então, aqui, ó. Aqui fala um pouquinho sobre os antibióticos, algo que eu não falei antes, né? Quando as bactérias elas provocam doença, aquelas que provocam doenças, existem os remédios para ajudar a acabar com a doença que ela provoca. Esses remédios são chamados de antibióticos, tá? Elas servem para quê os antibióticos? Para matar, né? Para acabar com a bactéria que está invadindo o nosso organismo, certo? E aqui explica um pouquinho sobre isso. É um medicamento, no caso, certo? Não precisa responder essa questão aqui, é só para pensar mesmo. Agora, essa aqui sim é a atividade. Aqui começa a atividade na página 32, né? Ó, página 32. Então, na número 1, é bem simples. Você vai observar essa imagem que está ao lado aqui, tá? Essa imagem aqui, ó. E escrever sobre o que você aprendeu sobre o tamanho dos micro-organismos, certo? Por exemplo, se tiver um micro-organismo nesse alface aí do desenho, eu consigo enxergar normalmente em casa? Sem nenhum aparelho específico, num laboratório? Pois é. Então me explica o que você sabe sobre os tamanhos do micro-organismo. Aqui nesse exercício é para dar duas informações. Explicar sobre o tamanho dos micro-organismos e falar onde é que nós podemos encontrá-los. Ah, professora, eu não lembro de tudo. Vai lá no texto, né, lá aqui, ó, aqui no texto sobre as bactérias, sobre os micro-organismos, que aqui tem falando tudo. E aquele texto que eu dei anteriormente também. Depois que você respondeu essas duas informações, vem a número 2. Ela conta uma historinha. Antes de iniciar a aula sobre micro-organismo, o professor pediu aos alunos que fizessem um desenho que retratasse, que mostrasse a ideia que tinham desses organismos. Veja ao lado que um dos alunos desenhou. Então aí está contando uma historinha, né? Que um dos alunos desenhou os micro-organismos desta forma aí, ó. Todos com cara de bravo, né? Como se fossem monstros. Aí vem a pergunta aí. Você acha
que a ideia que o aluno tem sobre micro-organismo é positiva ou negativa? Pelo desenho dele. Você acha que ele tem uma ideia boa sobre os micro-organismos ou uma ideia negativa, ruim a respeito deles? Será que ele acha que todos os micro-organismos são ruins ou ele sabe que a maioria não faz mal? Qual é a ideia dele sobre o micro-organismo pelo desenho que ele fez? Aí você coloca aí e explica por quê. Letra B. Você concorda com o desenho dele? Dele ter desenhado os micro-organismos todos como se fossem monstros? Pela nossa conversa, pela leitura desse texto, dá para responder, ok? Em ciências é só isso. A outra atividade a gente vai fazer na próxima aula, tá? Aqui na atividade impressa, nessa aula 5, nós vamos com língua portuguesa. Nós vamos falar agora sobre encontro consonantal. Esse é um outro tipo de conteúdo que você já deve ter visto, a gente vai rever aqui porque é importante, tá? Nós falamos nas outras semanas sobre encontros de vogais, não foi? Agora nós vamos falar sobre encontro de consoantes. Tirando as vogais, a, e, o, u, tira elas. Todo o resto do alfabeto é o quê? Consoante. Então, às vezes, quem se encontra são as consoantes. E aí a gente dá um nome também para isso, que é encontro consonantal. Então, encontro consonantal é o encontro de consoantes, quando elas se encontram sem nenhuma vogal no meio, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos pegar esses exemplos que estão aqui, ó, bloco, bloco. O B e o L estão juntos, não tem vogal nenhuma no meio deles dois, certo? Então, nós falamos que isso é um encontro consonantal. Mas repare uma coisa, para ser um encontro consonantal, eu tenho que escutar o barulhinho, o som, que a gente chama de fonema na língua portuguesa, o som de cada letrinha que está se encontrando. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, bloco, bló, você escuta o B do B e você escuta o do L. Bem fraquinho, mas você escuta os dois, não escuta? Então, quando eu escuto o som dos dois, mesmo que rapidinho, e eles estão se encontrando, é um encontro consonantal. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai ver encontro de consoantes que eu não escuto as duas consoantes. E aí a gente não chama de encontro consonantal, a gente chama de outro assunto que eu vou explicar depois, tá? Então, encontro de consoantes é quando eu encontro duas ou mais consoantes, tá? Quando elas se encontram na mesma sílaba ou em sílaba separada, isso não tem problema, tá? Então, quando eu tenho numa palavra, por exemplo, ali está escrito branco, né? Então, branco, né? Vou até fazer com letra de forma para ficar mais fácil de entender, ó. Branco. Então, o que você viu, que o que aconteceu? O BR está junto, não tem vogal no meio deles, né? Tá seguidamente sem vogal nenhuma. Isso é um encontro de consoantes. E você consegue escutar o barulho do B e consegue escutar o barulhinho do R. Isso é um encontro de consoantes. Aí aqui na explicação mostra exemplos de encontros de consoantes, encontro consonantal, que ficam na mesma sílaba, ó, tá vendo? Não se separam, ficam na mesma sílaba. E aqui mais para baixo, encontros, né, que se separam. Por exemplo, abdômen, né? Abdômen é o quê? É a sua barriguinha, né? Então, abdômen, o B e o D, eles não têm vogal no meio deles, então é um encontro de consoantes. Mas na hora de separar as sílabas, o que acontece? Cada um fica num pedaço de sílaba diferente. Tem problema? Não, continua sendo um encontro de consoantes. Só vai ser que existe encontro consonantal que fica na mesma sílaba e encontro consonantal que não fica na mesma sílaba. Isso aí não impede de ser um encontro consonantal, continua sendo um encontro de consoantes, tá? Aí aqui mostra vários exemplos de encontro consonantal. Leia com atenção, tá? Aí nós temos os exercícios aqui do lado. O número 1, ele te dá uma lista de várias palavras que têm encontro consonantal. O que você vai fazer? As que têm encontro consonantal de BR, você vai colocar nessa coluna aqui. As que têm CR nessa coluna, DR nessa coluna e FR nessa coluna aqui, ok? Você só vai fazer isso, vai organizar essas palavras, cada uma no seu local certo, de acordo com o encontro consonantal que elas têm. A número 2 vai pedir para você completar. Essa é bem simplesinho. Essas palavras aqui, ó, essas palavras, elas têm encontro consonantais, encontro de consoantes.
A dica tá aqui, ó. Vai ser uma dessas sílabas aí, ó. Bra, bre, bri, bro ou então bru. De acordo com o desenho, dá para você descobrir qual que completa ali, certo? E aqui dá mais alguns exemplos, é uma explicaçãozinha a mais, né? O que é encontro consonantal? Reunião de duas ou mais consoantes seguidas numa palavra. Pode ser separado ou não, quando separa sílabas, isso não tem problema. E lembre-se que você tem que escutar o som de todas elas que estão se encontrando. Aí dá um exemplo, uma lista de exemplos para vocês. E depois vem um exercício. Complete as palavras com encontros consonantais. Vocês vão ler o pedacinho que está aí e vão completar a lacuna, né? Os espaços que estão faltando para completar essas palavras. Por exemplo, a primeira aqui está falando assim, ó, imeiro, imeiro. O que vai completar aqui que tenha encontro consonantal? Que a tarefa é sobre isso, encontro de consoantes. Que sílaba eu coloco aí, né? Que letras eu coloco aí que vai completar essa palavra com encontro consonantal? É claro que vai ser o quê? Primeiro, vai ser o P e o R. Primeiro, tá vendo? E assim você vai fazer com os outros. Esse último exercício diz: observe o modelo e transforme as palavras. Você vai transformar transformando em encontro consonantal. Olha o exemplo. A palavra era fio. Aí colocou um R no meio, o que aconteceu? Virou frio. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar alguma letra para virar encontro de consoantes e formar uma nova palavra. Por exemplo, aqui pato. Que letra eu poderia colocar para que esse P, junto com alguém, virasse encontro consonantal e formasse uma nova palavra? Vou dar a dica. O R, né? Aí vai ficar como? Prato, né? Ponto. Aí coloquei P, vai ser o PR, um encontro consonantal. Entendeu? Você vai colocar uma letra no local certo, formando um encontro consonantal e formando a nova palavra. Igual no exemplo aí, certo? Não é difícil, só tem que ter atenção, né, para poder fazer. E leia bem essa explicação que vai ajudar, ok? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.